Olá, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Diferencial Integral 1. Aula 10, Derivada. Para a gente entender a derivada, vamos ver o conceito da reta tangente, né? Seja y igual a f de x uma curva definida no intervalo AB, como mostrado na figura ao lado. Então, nós temos aqui a curva AB, né? Essa curva é o gráfico da função y igual a f de x. Sejam os pontos P de coordenada x1 e y1, cadê o ponto P? Coordenada x1 e y1, e o ponto Q de coordenada x2 e y2, o ponto Q de coordenada x2 e y2. Dois pontos distintos da curva y igual a f de x. Esses dois pontos fazem parte da curva. Seja S a reta secante que passa pelo ponto P e Q. É uma reta secante, está cortando a curva, né? Considerando o triângulo PQM, temos que a inclinação da reta S, ou simplesmente coeficiente angular de S, coeficiente angular para achar o coeficiente angular, calcula a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo X, que no caso aqui eu vou transladar o eixo X para cá. Então, o que é tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, o meu cateto oposto ele é dado por quê? Por y2 menos y1, né? y2 esse trecho inteiro, y1 esse trecho aqui. Então, se eu pegar esse trecho inteiro e tirar esse, sobra o quê? Esse lado. Então, y2 menos y1 é o ΔY. E esse segmento é dado por quê? Por x2, que é esse pedaço inteiro, menos x1. Tirei esse pedaço, sobrou o quê? Sobrou o ΔX. Então, a tangente de alfa é dada por y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que é a mesma coisa de ΔY sobre ΔX. Então, nós entendemos que isso aqui, fazendo ΔY sobre ΔX, nós encontramos a tangente dessa reta. Olha, mantendo o P fixo e movendo o Q sobre a curva em direção a P, né? Então agora a curva minha eu vou movendo, né? A inclinação da reta secante S variará, né? Lembrando que tangente, a inclinação é dada por tangente é ΔY sobre ΔX, vai variar. À medida que Q se aproxima cada vez mais de P, a inclinação secante varia cada vez menos, né? Tá vendo? O ΔY vai ficar cada vez menor e o ΔX também cada vez menor, tendendo para um valor limite constante. Esse valor é chamado de inclinação da reta tangente à curva no ponto P, ou também inclinação da curva em P. Tá? Então, definição. Dada uma curva y igual a f de x, seja o ponto P de coordenada x1 e y1 um ponto sobre ela. A inclinação da reta à curva no ponto P é dada por a inclinação da reta, dado num ponto específico, eu chamei de x1, é igual a limite de ΔY sobre ΔX quando Q tende a P. Nós mostramos aqui porque Q tende a P. Porque o ponto P está aproximando do ponto, o ponto Q está aproximando do ponto Q. Ou seja, no limite, P está em cima de Q, no limite. Que é igual a limite de f de x2 menos f de x1. O que isso aqui é f de x2 menos f de x1? O y2 menos y1, né? O ΔY sobre x2 menos x1. O que é x2 menos x1? É o ΔX, né? O x2 menos x1 é o ΔX. Quando x2 tende a x1. Quando o limite existe, tá? Então, a inclinação da reta aí é m de x1 quando esse limite existe. Fazendo x2 igual a x1 mais ΔX, né? Ou seja, eu não quero escrever x2, quero escrever tudo em função de x1. Basta falar que x2 é igual a x1 mais o ΔX. Podemos reescrever o limite 1 na forma limite de x no ponto x1 é igual a limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 dividido por ΔX quando o ΔX tende a zero. Conhecendo a inclinação da reta tangente à curva no ponto P,
podemos encontrar a equação da reta tangente à curva em P. Equação da reta tangente. Seja f de x, se f de x é contínuo em x1, então a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto de coordenadas x1 e f de x1 é, lembrando que f de x1 é a mesma coisa que y1. 1. A reta que passa por P tendo inclinação m de x1, que é igual a limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, se este limite existe. Neste caso, temos que a equação ela vai ser dada por y menos f de x1, que é igual a m que multiplica x menos x1. Caso o contrário não exista, se não existe, então a reta x igual a x1, a reta vai ser x igual a x1, se o limite não existe, né? Se o limite for infinito ou não existir. Exemplo, encontre a inclinação da reta tangente à curva y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 no ponto x1, y1. Tá? Então ele deu um ponto específico, colocou índice na variável e virou a constante, né? Então, f de x é x2 ao quadrado menos 2x mais 1. f de x1 é o quê? x1 ao quadrado menos 2x1 mais 1. E f de x1 mais ΔX, ou seja, no lugar de x1, eu vou colocar x1 mais ΔX. Então, vai ficar x1 mais ΔX ao quadrado, menos 2 vezes que multiplica x1 mais ΔX, mais 1, que é igual. Tá? Então, agora eu estou calculando que é f de x1 mais ΔX1, né? Tá, aqui vai ser igual. Quadrado do primeiro, x1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x1 ΔX, mais o quadrado do segundo, ΔX ao quadrado. Vou fazer a distributiva aqui, menos 2x1, menos 2 ΔX mais 1. Então, onde está f de x1, eu vou colocar x1 ao quadrado menos 2x1 mais 1. Onde tem f de x1 mais ΔX, eu vou colocar x1 ao quadrado mais 2x1 ΔX mais ΔX ao quadrado menos 2x1 menos 2 ΔX mais 1. Usando a fórmula da tangente, né, que nós temos que m de x1 é igual a limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Quando ΔX tende a zero, temos, né, então vai ficar limite. No lugar de f de x1 mais ΔX, vamos colocar toda essa expressão. x1 ao quadrado mais 2x1 ΔX mais ΔX ao quadrado menos 2x1. Né? Mais menos 2 ΔX mais 1, menos f de x1, que é menos x1 ao quadrado, menos 2x1 mais 1. Tá. Agora, abrindo os parênteses, somando o que dá para somar, o que vai ficar? 2x1 ΔX mais ΔX ao quadrado menos ΔX sobre ΔX. Se a gente aplicar o limite direto, vai dar alguma coisa sobre zero e que é indeterminado. Então, vamos fatorar aqui. Nós temos ΔX, temos ΔX e ΔX. Vamos colocar o ΔX em evidência. Então, ficou 2x1 ΔX dividido por ΔX, 2x1. ΔX ao quadrado dividido por ΔX, ΔX. Menos 2 ΔX dividido por ΔX, menos 2. Então, escrever isso é a mesma coisa que escrever ΔX que multiplica 2x1 mais ΔX menos 2. Né? ΔX tendendo a zero sobre ΔX. Agora nós podemos simplificar. ΔX com ΔX, sobrou o que então? 2x1 mais ΔX menos 2. E já passando o limite, ficou o que? Passando o limite, o ΔX é zero, 2x1 menos 2. Portanto, a inclinação da reta tangente à curva y igual a x2, x ao quadrado menos 2x mais 1 no ponto de coordenada x1 e y1 é m de x1, 2x1 menos 2. Achamos o coeficiente angular. Tá, a figura abaixo aqui ilustra o exemplo quando x1 é igual a 3. Né? Se x1 é igual a 3, basta colocar 3 no lugar de x1, 2 vezes 3, 6, 6 menos 2, 4. Então, o coeficiente angular é 4. Então, o coeficiente angular é 4. Aqui está a curva, né? Aqui é o gráfico da função. Qual que é a função? Aqui é x ao quadrado menos 2x mais 1, que é uma parábola.
E aqui está a reta tangente, passando pelo ponto. Falei que meu x vale 3, então 3, meu y só pode valer 4. 3, 4, e aqui nós temos o ângulo alfa, né, cuja tangente é 4.